Boa noite a todos e todas e todes. É com muita alegria que a gente reabre os trabalhos da noite de hoje com o nosso famoso Pinga Fogo, que é um encontro de debates sobre os casos que os escritórios de advocacia, os advogados têm e trazem para que a banca possa debater. Então, sejam todos bem-vindos. Eu quero apresentar a mesa em que eu estou acompanhada aqui do meu vice-presidente Daniel Martins. Seja bem-vindo. Estou aqui acompanhada também da diretora primeira secretária, doutora Daniela Capanema, e da nossa querida mentora Melina Luna. Então, estão abertos os trabalhos. Hoje a gente também está com a casa cheia. Estamos na presença de ilustres membros da diretoria, do conselho, conselheiros natos. Muito obrigada pela presença de vocês. Também é um dia de confraternização dos aniversariantes do mês, que nós temos uma lista aqui extensa de todos os aniversariantes do mês. E antes de começar o debate, eu vou citar os nomes: Daniel Fernandes de Gáudio Rangel, Jorge Luiz da Silva Costa, Daniela Capanema de Souza, Fátima Santoro, Beth Nissenbaum, Celi Terezinha de Lima Figueiredo, Nayara Ribeiro. A Nayara Ribeiro não está aqui, eu olhei para lá, achei que fosse. Valéria Mota, Antônio Jorge Júnior, Lídia Maria Macedo, Maria Virgínia de Oliveira, Roberto de Carvalho, Ana Luísa Lima Ferreira, Cândida Terra, Rubérico de Souza, Pedro Carlos Carçalade, Rodrigo Moura, Felipe de Lima, Ezequias, nosso querido amigo Ezequias. Beijo, Ezequias. Hoje é seu aniversário, né? Foi ontem, isso mesmo. E José Neves Pinheiro, que está fazendo aniversário hoje, meu querido amigo Neves, que chegue até você, um abraço. Esses são os nossos aniversariantes do mês. Quero aproveitar também para lembrar vocês, enquanto vocês vão pensando qual vai ser o tema que vocês vão trazer para a gente debater, a situação problema. Enquanto isso, eu vou fazendo os meus anúncios. Lembrando a todos que às quartas-feiras, às 12 horas, sobre a liderança da doutora Natália, que está como líder das nossas redes sociais, da live de meio-dia de todas as quartas-feiras, onde nós temos uma live ao vivo, que a gente chama de Chega de Café. E o tema dessa live dessa quarta-feira é sobre os registros de imóveis de leilão, e o convidado do dia vai ser o doutor Alessandro Lacerda. Ele é um leiloeiro público, vai ser um tema muito interessante. Na quinta-feira, na nossa mentoria da BAME, às 18 horas, nós vamos ter o nosso associado, diretor de imobiliário da OAB de Nova Iguaçu, presidente da Comissão de Direito Imobiliário de Nova Iguaçu, o doutor Roberto Bigli, cujo tema será a ação de consignação e pagamento de aluguel e sua harmonização com o Código de Processo Civil. Tema interessante e convido a todos para participar. E é isso. Vamos iniciar, então, os trabalhos. Quem trouxe alguma dúvida, alguma questão para debater? Eu tenho uma primeira. Então, nós já temos aqui presencialmente o microfone para que os nossos associados que estão na internet possam acompanhar. Nossa, eu não posso deixar de me manifestar com relação ao auditório cheio. Eu fico tão feliz, né? Isso significa que a gente está voltando. O pessoal de casa pode fazer também por escrito pelo chat, ou também pode
botar o bonequinho aí com a mão para cima, que a gente passa a palavra, tá? Boa tarde a todos, boa noite, né? Tudo bem com todos aí? Presente. Meu nome é Cláudio, quero fazer uma pergunta aqui a respeito do artigo 55 da Lei do Inquilinato. Ela textualmente diz o seguinte: considera-se locação não residencial quando o locatário for pessoa jurídica e o imóvel é destinar-se ao uso de seus titulares, diretores, sócios, gerentes executivos ou empregados. Eu queria conversar sobre esse artigo a título de que quando você faz uma contrato de locação para uma pessoa jurídica, para que então vá morar um diretor, essa locação ela passa a ser regida como uma locação não residencial. É isso que o artigo 55 quer dizer. Então, a passado um ano, eu posso fazer a denúncia vazia e tal. É isso. Eu queria discutir esse artigo 55 para entender melhor. 55 da lei, 8245. Contrato firmado. Eu entendo que PJ, diretor da empresa. é um contrato que é firmado E quem vai contratar é uma empresa, então aí nós do princípio que aquilo ali é um comércio, que é um negócio. Você vai falar no microfone, peraí. Não, Fala você então. mas aqui a minha dúvida é que quando você faz essa alocação, é uma alocação para o diretor, é uma residencial, mas ela não vai ter a característica de residencial, é isso? Deixa eu ler. O pessoal de casa ouviu bem a pergunta? É o artigo 55. A pergunta do Dr. Cláudio foi referente ao artigo 55 da Lei do Inquilinato. E sobre esse artigo, a letra da lei diz o seguinte: considera-se locação não residencial quando o locatário for pessoa jurídica e o imóvel destinar-se aos usos de seus titulares, diretores, sócios, gerentes executivos ou empregados. E a pergunta dele é o seguinte, que, no caso, quando vai residir num imóvel de um diretor ou dono de uma empresa, ou um dos sócios ou membros da diretoria, se nesse caso o contrato deixa de ser residencial e passa a ser um contrato comercial de locação. E a gente... Não residencial. Não residencial. Não residencial, é específica. É específico, a lei está bem clara nesse sentido, eu entendo dessa forma. E até mais garantia para o locador. Então, eu não vou precisar respeitar aquela questão da denúncia vazia, porque fim do contrato eu posso denunciar. Não residencial. Não, tem que ter ação renovatória. Não. É não residencial. Não residencial. Exatamente. Você não precisa fazer um contrato de 30 meses, por exemplo. Exatamente. No término de 12 meses, você pode entrar com a denúncia vazia, porque o 30 meses é específico para residencial. Né? Isso é muito comum nas empresas, as igrejas também, as igrejas evangélicas, os pastores rodam o Brasil todo, e aí elas alugam, e para mim, como administrador de imóveis, o único inconveniente para mim é que eu perco o controle de quem está lá no imóvel. Então, eu até faço um contrato desse, mas eu faço em nome da igreja ou em nome da empresa, mas destina-se exclusivamente para a residência de fulano de tal. Eu quero saber quem vai estar lá. Porque, né? Nesse caso, a gente pode fazer várias cláusulas que não estão assim, tão protegidas pelo residencial. Sim. Mesmo que ela tenha mais à vontade, uma natureza residencial, a gente pode transacionar o 190 do CPC, a gente pode colocar várias outras coisas. Não residencial. Daniel, e até em cima do que você está dizendo, a questão do... Eu já vi convenção que veda não residencial, enfim. E nesse caso, aí você... Daria uma chance de ter um problema com o condomínio. Prédio, né? O prédio, a convenção veda. O pessoal de casa quer fazer algum questionamento, algum posicionamento, alguma pergunta?
Luciana Martins, está escutando? Ela fez uma pergunta para mim hoje, eu pedi para ela perguntar aqui. Oi, Luciana, abre seu microfone. Idade de 5 anos. Olá, boa noite. Oi, Luciana. Eu e Daniel estávamos conversando hoje Alessandra. sobre um assunto Luciana bem tá falando. interessante. Oi, Luciana. Tudo bem, presidente? Como vai? Hoje eu e Daniel estávamos conversando sobre um assunto bem interessante, talvez seja válido trazer aqui para o Pinga Fogo. O caso de uma locação estritamente residencial, em que o IPTU cobrado é o IPTU comercial. Hoje, né, a inquilina ficou sabendo que já tem 2 anos de contrato e ela vem pagando o IPTU a maior. Como fica essa questão? Deixa eu completar. O caso é o seguinte, e eu achei interessante ela fazer essa pergunta, por quê? A gente está querendo revitalizar o centro, né? Então, esse caso é um prédio misto, mas que antes da pandemia ele era 100% comercial, mas como a convenção já era vista, o imóvel foi alugado para residência, né? Então, fez um contrato residencial, aluguel mais as taxas, condomínio e IPTU. Só que o IPTU é comercial. E nesse prédio que eu conheço, se o imóvel tivesse cadastrado como residencial na prefeitura, está isento de IPTU. E agora? A inquilina está reclamando porque o vizinho do lado não paga IPTU e ela tem que pagar, porque o imóvel está como comercial. Como é que fica essa situação? O locador tem direito a cobrar esse IPTU, mesmo o contrato obrigando a cobrar, ou não, porque o IPTU está inadequado para a função residencial, né? Mas se estiver expresso no contrato, acho que é devido. Se estiver expresso no contrato, quando não está, não é devido. Fica o microfone aí, e aí vocês distribuem, porque o pessoal tem que ouvir. Fala, não fala do expresso no contrato. Fala aí, sim, para a gente discutir. E a lei ela determina, quando está expressa que o IPTU é devido, é pago pelo locador. Mas, se estiver expresso no contrato da locação, o inquilino é obrigado a pagar. Se não tiver, aí ele é discutível, ele não paga. Mas se estiver expresso, ele paga. A lei é desse sentido. Nesse sentido, a lei é bem diferente. Bom, eu discordo disso pelo seguinte, você tem a natureza do imóvel como residencial. Quando você vai alugar, você está pensando em imóvel residencial. Se você não tem informação de que o IPTU é comercial, eu acho que aí falta um pouco de informação do locador para repassar ao locatário ter a ciência completa, porque se, porventura, o locatário soubesse que o IPTU fosse cobrado pelo valor comercial, ela poderia ter o direito de não querer. Então, eu acho que não é bem assim, está no contrato e vai ter, porque eu acho que a falta ali é uma informação completa para garantir à locatária o livre convencimento de aceitar ou não. Então, eu nesse caso, eu faria, se caísse para mim, eu faria a tentativa de um acordo entre ambos, porque pode ser que ela alegue a falta de conhecimento e viciou a vontade dela. Eu penso desse jeito. Pois é, e como é um caso específico do Rio de Janeiro, né? A gente não tem jurisprudência ainda nesse sentido. Né? Então vai. Leva para o judiciário resolve esse babado. Emílio, eu concordo plenamente com a sua opinião, porque eu acho que seria um enriquecimento sem causa. Porque o locatário, quando vai alugar, obviamente, se é uma residência, subentende-se que as taxas, etc., inclusive o IPTU, é IPTU residencial. Se há essa diferença, meu sentido, realmente deve ser revisto esse caso. Essa também é a minha opinião. Eu achei um julgado aqui, eu não li todo, né? Estou fazendo uma leitura dinâmica aqui, mas trata de um caso similar. Ó. Vou ler um trechinho aqui para vocês,
que diz o seguinte, ó, no caso, resta incontroverso que o contrato de locação celebrado entre as partes especificou de maneira pormenorizada que o tipo de imóvel era do tipo residencial. Portanto, não remanesce dúvida que as cobranças de encargos tributários efetuadas em face da parte autora recorrida padece de vício contratual, sobretudo porque é transferido à locatária, ora recorrida, a obrigação de pagamento de encargos tributários sobre imóvel comercial, indo de encontro com as cláusulas contratuais firmadas entre as partes. Continuo aqui, dizendo descabida a alegação da parte ré, obrigação em obter alteração da alíquota de IPTU, porquanto a despeito da classificação legal e tributária do imóvel locado comercial, não se conformar com a sua destinação contratual, pois está destinado exclusivamente à residência da locatária. Eu tive um caso que o financiamento não aceitou, a financeira, o agente financeiro não aceitou, porque estava fazendo um financiamento residencial e o imóvel na prefeitura constava como comercial. Então, teve que primeiro retificar na prefeitura que o imóvel era residencial, saiu de comercial, porque para residencial, para o agente financeiro aceitar financiar aquele imóvel que estava sendo adquirido como se fosse um imóvel residencial. Tem isso também. Seria retificar na prefeitura. Retificar na prefeitura a natureza do imóvel para residencial, para poder a financeira aceitar o financiamento. Não, eu estou falando desse caso de prédio da Luciana, seria também o mesmo procedimento. Sim, o mesmo procedimento. Comprovar se isso é residencial, o seu prédio mesmo neste caso, é residencial. Na verdade, tem que fazer a regularização junto à prefeitura. Exatamente. Inclusive, se for alteração da destinação, o imóvel que inicialmente era comercial, você tem que fazer essa alteração junto à prefeitura. Aqui, por final, conclui que realmente a cobrança era indevida, tá? Afastou a má-fé, enfim, porque era uma questão administrativa de regularização do imóvel, mas depois eu passo, se vocês quiserem, esse julgado do Distrito Federal, tá? Luciana está dizendo que nesse julgado a decisão de primeiro grau foi favorável ao locador. De primeiro grau. Nesse caso aqui. Era importante saber o fundamento da sentença. Mas esse aqui é o artigo 22 da lei do inquilinato, né, que determina esse sentido. Pois é, a jurisprudência ainda está... Não, nesse caso, eu concordo com ele, quando você repassa o IPTU para o inquilino, é normal, eu acho que é legal, entendo que é legal, está certo. Isso está certo, mas o problema é a natureza desse repasse, em que ela entende que era residencial e não é. Esse eu acho que a questão, não é a questão do repasse do imposto, mas é a questão da natureza da cobrança. Seria enriquecimento sem Daniel, eu acho que ela está perguntando se a decisão foi favorável ao locador. E pelo entendimento da decisão, foi favorável ao locatário. O que eu entendi aqui, a decisão é extensa, não dá tempo de ler tudo aqui. Mas pelo que fala aqui, ó, apesar de a cobrança ser indevida, a restituição dos valores deverá ocorrer na forma simples, pois não restou configurada a má-fé da parte ré recorrida, que seria a locadora. Cabe a denúncia vazia, naquele caso do artigo 55. Olha, no caso, o Cláudio, do artigo 55, a Daniela Capanema também está correta. O contrato é não residencial e, no caso, vai caber em vantagem para o locador, como se aplica as normas da locação não residencial. O locador poderá utilizar-se da denúncia vazia, no caso, a notificação prévia do locatário e a desocupação do imóvel em 30 dias, com prazo de 30 dias, sob pena de ação de despejo. Tá? No caso anterior. Esse é o caso do artigo 55. Porque o outro ela já respondeu. Né? Mais perguntas? Vamos mais. Tem uma questão que eu tenho usado também, e vem postando, não sei se o pessoal da administradora tem isso aí, a fiança recíproca. Vai um casal alugar e eles não têm fiador, e não querem dar
eu acho que calção é a pior coisa que tem, né? Porque você não consegue tirar ninguém em 3 meses, né? E quando vai, o prejuízo é maior. Então, eu indiquei a duas imobiliárias para fazer fiança recíproca, ou seja, colocar como fiador o marido e como locatária a esposa. Tem feito isso, tem dado resultado, porque você pode, isso é permitido, fazer a fiança recíproca. Eu tenho permitido. Você tem visto alguma coisa nesse sentido? Não. O que eu tenho minhas dúvidas sobre a legalidade dessa fiança recíproca. O que eu faço nesses casos concretos, eu coloco os dois, o casal como locatários, porque sem garantia eu posso cobrar o aluguel adiantado. Entendeu? Então, eu dou essas duas opções. Ou fica o casal como locatários e dá o depósito, já que não tem o seguro fiança, ou título de capitalização, que isso tudo não demorou muito por causa do custo, né? Ou então eu boto simplesmente, principalmente se for um casal estável, funcionário público, funcionário de uma estatal, né? Pessoa de meia idade, a gente sabe que não vai dar problema. Eu pesquisei e não vi nada que impeça a fiança recíproca. Porque, olha só, o fiador, ele, se for casado, ele precisa assinar junto com o cônjuge, precisa do outorga do cônjuge. Então, você vai acumular a figura do locador e locatário na mesma, de locatário e fiador. Entendeu? Sim, é exatamente isso. E, na verdade, eles sendo locatários, o próprio patrimônio deles já responde. Primeiro, que não é bem único de família, porque eles não residem lá. Né? Apesar de ter jurisprudência também, que o bem único de família pode estar alugado. Né? Mas eu tenho feito isso. Não tem. Eu acho que caberia se fosse regime da separação total de bens. Aí exatamente. Eu não vejo, assim, no regime por exemplo, se um casal for fiador, tá? Mas é casado com separação total de bens, mesmo assim, precisa da outorga do cônjuge? Existe uma jurisprudência nesse sentido? Não, na separação não. A outorga cuxória é só no caso... Eu acho que a lei do inquilinato, ela não tem esses detalhes, né? Não. A outorga cuxória é somente quando existe condomínio no patrimônio, vínculo condominial no patrimonial. Então, se tem meiação, aí você precisa da outorga cuxória. Nessa sequência também de aluguéis, é muito comum os condomínios terem a rúbrica fundo de reserva. E a maioria dos condomínios não reserva esse fundo, né, para as despesas extraordinárias, porque nas reuniões de condomínio é sempre difícil aprovar uma previsão orçamentária. E acaba o fundo de reserva sendo consumido para as despesas ordinárias. E tem muita reclamação do inquilino, porque o inquilino chega e reclama: fundo de reserva, não é meu. E até você convencer a ele que aquele fundo de reserva está sendo usado para a despesa ordinária, né, também tem muito conflito nesse sentido. Daniel, a questão do fundo de reserva, a própria lei fala que você não pode cobrar. Sim, mas não é a possibilidade. Tem artigo que é a... Qual é o artigo? Porque, para mim, fundo de reserva não pode cobrar e quem cobra, corre o risco depois de pagar 2 vezes. Não, eu posso até achar um artigo aqui, mas no caso do fundo de reserva, ele pode ser repassado para o inquilino se você comprovar que a destinação daquele valor não é do que a despesa ordinária, que são as despesas que o locatário contribui. E você comprova através do balancete, né? Você tem ali o valor recebido a título de fundo de reserva, as saídas do fundo de reserva, que eventualmente, se forem destinadas a despesas ordinárias, elas entram junto com os valores devidos pelo locatário. Nos condomínios que eu administro, e acontece essa situação, eu tento tirar o fundo de reserva. Olha, a gente não está juntando dinheiro, a situação está difícil, então vamos fazer o seguinte: vamos suspender o fundo de reserva. Quando vocês acharem que dá para guardar o dinheiro na poupança, aí a gente coloca, porque é polêmico. É muito polêmico, eu nunca tinha pensado nessa possibilidade, porque para mim, fundo de reserva sempre é uma alíquota ou uma rúbrica que eles colocam para efeitos de... Teoricamente, o objetivo é esse, né? O objetivo é uma reserva. Mas o problema é que você pega
Aí você tem que ver a convenção, a ata, para saber se aquele fundo de reserva foi utilizado para despesas ordinárias para poder cobrar, né? No caso, é o balancete que vai contar a história. Olha, está sendo usado, o prédio tem obra ali, uma extraordinária, e está sendo mas se explicar isso para o inquilino que sabe, né? É melhor deixar de cobrar os condomínios, né, que já façam essa aprovação das cotas extras separadas, deixem de utilizar o fundo de reserva, o que não é usual, porque às vezes utilizam até pela rateio de déficit orçamentário, né, que também entra na despesa ordinária. Isso dá confusão. Tentar que o condomínio faça tudo diferente, né? Que se tiver alguma coisa a pagar, que faça uma rúbrica para aquilo, para não ter misturado com o fundo de reserva. reserva. Que aprovar duas obras, uma é de manutenção, enfim, a outra não é. O ideal é que faça tudo separado para facilitar as cobranças. O Eguinho quer fazer uma pergunta. Não, pode mudar um pouquinho essa pauta aí? Com certeza. Pode. Pergunta é o seguinte, aí para o doutor Carlos Gabriel PJ. Aí tá aí, posso falar. O locador pode protestar o locatário e fiador quando ocorre na inadimplência de aluguéis em carros? Aí, doutor Gabriel. Doutor Gabriel. Depende. Deixa eu tirar. Não, na verdade, tem que se verificar algumas coisas, né? Primeiro que o fiador, você tem que ver, por mais que isso seja até praxe de mercado, né, no primeiro momento, mas o fiador, para que você possa fazer o protesto dele pela obrigação locatícia, ele tem que ter renunciado ao benefício de ordem e tem que ser solidário. Senão você não pode protestar. Porque se ele não fez a renúncia, em alguns casos ele não faz, ele não pode ser protestado porque ele só responde na falta patrimonial do locador. E a falta patrimonial só se reconhece judicialmente, não se reconhece extrajudicialmente. Mas se houver solidariedade entre fiador e locador, não há problema nenhum de fazer o protesto. E aí você vai fazer até o próprio protesto por fiador e locatário. Fiador e locatário. Alfredo locador, desculpa. Fiador e locatário. Você só vai poder fazer esse protesto dessa forma. Daniel, Você só vai poder fazer o protesto se eles estiverem solidários na obrigação. Se eles não estiverem solidários na obrigação, só vai caber o protesto do locatário, não cabe do fiador. Então, isso é uma observação. Por exemplo, se isso é um contrato que a gente está redigindo, a gente sempre coloca lá, renúncia a benefício de ordem, solidariedade, aquela coisa. Mas, às vezes, quando você herda um imóvel, a locação de outra pessoa, às vezes não teve aquela preocupação, então vale a pena dar uma olhadinha. Se eles estiverem solidariamente obrigados... Então tem que ver no contrato se tem essa cláusula de solidariedade. Solidariedade ou renúncia ao benefício de ordem. Qualquer uma das duas situações já... renúncia. Lá no nosso escritório, os contratos todos prevêem a renúncia, né? Poucas vezes eu protestei, porque normalmente quando o inquilino deixa de pagar, é porque ele não está podendo pagar mesmo, e o fiador também não pode, etc. Mas às vezes, quando eu alugo um imóvel, eu presencialmente eu chamo o locatário e o fiador para assinarem na minha frente, depois eles reconhecem a firma, etc. E eu falo para o fiador, olha só, o senhor está garantindo o seu afiançado aí, né? Se ele não pagar, quem paga é o senhor. Sim, senhores, estou ciente disso. Passa o tempo, o inquilino deixa de pagar, eu ligo para o fiador, o senhor lembra daquela conversa? Está na hora de o senhor pagar. E aí ele responde, não, doutor, o senhor bota ele para fora e depois a gente senta. Nesse caso, eu protesto. Eu sei que ele tem capacidade de pagamento, mas ele não quer. Na verdade, ele não... Quer ficar livre da fiança. Exatamente. E do afiançado. Hoje está muito difícil você arranjar fiador. Fiador é compadre, é pai, é filho, irmão. Mas amigo, você pediu para um amigo, você perde a amizade. Tem outra pergunta para formular. É possível? Se for menos difícil. Essa questão do locatário não muda a titularidade da Light, do gás, e quando ele sai, fica aquele débito para o locador. É válido botar no corpo do contrato de locação uma procuração do locatário dando poderes para a imobiliária ou para o locador proceder essa mudança de titularidade na Light, na Naturge, né?
É válido botar isso? Eu nunca vi isso, mas... E uma já tem uma lei, já. O problema do Bruno foi comentar. Na última folha tem a assinatura de todo mundo. Hoje não precisa ser não, basta levar o contrato de locação lá no órgão e pedir a alteração, basta isso. Já existe até uma lei obrigando eles a fazer isso. Se não quiser, ficar devedor, que se alugar para outro, ele transfere. Mas academicamente falando, não tem problema nenhum, não tem legalidade nenhuma. Não tem. O que eu estou com 2 casos desses. O Hélio, O locatário, toda vez que eu amanheci, por favor, queira mudar de titularidade lá na ampla, e agora é a água do Rio, não, se você vai. E não fica lá de corpo mole. Eu tenho que monitorar, ver qual é o débito e botar no recibo. Mas comparece a concessionária que você consegue fazer transferência de posse do contrato. A transferência da luz é feita até pela internet. Do gás também. Todas as vezes você faz. Estando em dia, até por telefone você faz. Sim. Antes da pandemia, se você atrasasse 2, 3 meses, eles exportavam. Na pandemia para cá, eles pararam de exportar. Principalmente se eles observam que não tem consumo. Né? E, então, já começa a complicar. O que acontece? Alguns clientes meus, que os inquilinos não mudaram a titularidade, eles acabam recebendo mensagens, entendeu? E aí eles me ligam, Daniel, o sujeito não mudou, o inquilino não mudou a titularidade, eu estou sendo cobrado. Você liga para ele e diz, se ele não mudar, eu vou mandar desligar, já que está no meu nome, então desliga. Então, são os expedientes que eles têm. Né? Mas, na verdade, o grande cuidado que a gente tem que ter é na hora de selecionar o candidato. Né? Eu sei que tem certo... Você fala, então pode mandar que seja dando moral, tudo mais. O que você pode é a obrigação de fazer, de mandar fazer, até no próprio juizado você consegue a obrigação de fazer. Ou então comparecer à concessionária e fazer a mudança. Agora, um negócio que eu oriento os meus clientes a não colocar para fazer mudança de titularidade é gás. Por quê? Porque se você mudar a titularidade do gás, a Naturgy, ou seja, quem for a empresa agora, o cara vai lá e fala assim, ó, tem que trocar a população inteira, tem que passar a população por esse aonde, Deixa eu cortar também, não. Cara, eu sempre oriento, ó, gás, faz o que o Hélio está falando, acompanha, vê se está pagando direitinho, cobra, mas não troca. Titularidade de gás, cara. Mais seguro. É um inferno, porque assim, você tem banheiro que tem aquecedor dentro do banheiro ainda. Botafogo de chuva, cara. Cara, eu não vou mentir, não. Tem um monte de aquecedor no banheiro. Mas, assim, se você fizer a mudança de titularidade, você tem a vistoria obrigatória aí, cara. Vai para as calendas. Vai direto. O negócio não é baratinho, não. O que acontece na prática, que eu tenho observado, é que o inquilino que sai deixa sempre débito. E a Light, a própria SEG, agora a Naturgy, né? Eles forçam uma barra para receber de quem está entrando. Se dá uma dor de cabeça danada e a gente tem que entrar no juizado especial, obrigação de fazer, pedir liminar, como nós já fizemos, porque eles forçam a barra realmente para isso. Posso fazer uma pergunta? Claro, sim. É o seguinte, um colega nosso estava comentando na semana passada a respeito do regime de casamento e separação total de bens. Aí, obrigatório ou convencional? Seria, agora ele não me explicou, mas ele disse que convencional, me parece. Decidiram fazer, então. Aí o colega falou assim, bom, mas é separação total, tudo bem. E no caso de falecimento de um dos cônjuges, como é que fica a situação? Do que? Da educação? É porque eu quero dizer, a separação total de bens, um pacto, etc, etc. Um dos cônjuges falece, o outro assume os bens, etc, etc, mesmo considerando aquilo que já anteriormente, posteriormente. A lei do inquilinato não faz diferença em regime de bens. Né? A lei do inquilinato não faz diferença em regime de bens. O cônjuge supérstite, ele, a princípio, assume a obrigação se ele lá prossegue residindo. Não há muito essa preocupação. Né? O que normalmente acontece é com o falecimento do cônjuge, e aí aquela pessoa sai do imóvel. Né? E aí tem uma divergência doutrinária se
o falecimento do cônjuge seria um autorizativo, um rompimento do vínculo contratual, ou não, o vínculo contratual prosseguiria automaticamente. Na minha visão, o falecimento do cônjuge é autorizativo do rompimento do vínculo contratual, porque é uma situação estranha, um acidente contratual ali que está acontecendo, e que, a princípio, vai permitir um rompimento contratual se as condições autorizarem. Agora, é óbvio, se continuar habitando, prossegue o contrato em relação ao cônjuge supérstite. No mesmo raciocínio da separação de fato, do cônjuge que fica no imóvel, prossegue automaticamente a locação. Tá? Então, e para efeito de inventário, como seria essa situação? Vamos supor que o casal fez o pacto, separação total, né, de bens, e se porventura esse um dos cônjuges falece, os bens que foram adquiridos nessa constância mesmo, outra parte. Então, por isso que eu perguntei qual era a diferença. Porque no pacto você pode especificar realmente isso, tudo em relação aos bens, etc. Como é que funciona? Quando você começa a fazer uma seletividade de patrimônio que fica, que não fica, etc., aí você já está partindo para a divisão final de aquestas, que você estabelece um regime de aquisição patrimonial no curso do relacionamento e equilíbrio patrimonial no final do relacionamento. Mas, no caso da separação convencional, o que é adquirido na constância não comunica, salvo se adquirirem em conjunto. Se houver expressa declaração de aquisição conjunta. Mas por que eu fiz a pergunta? Porque na separação obrigatória, que é que vem a grande sacanagem, na separação obrigatória, tem uma súmula do STF, salvo engano, súmula 151 do STF, que entende o seguinte, que na separação obrigatória de bens, os bens adquiridos na constância da união, na separação obrigatória, se comunicam por força da sociedade de fato que pode vir a se constituir. Então, enquanto na separação convencional, por força da vontade das partes, a princípio não há essa comunicação, na separação obrigatória, essa comunicação pode acontecer por conta da súmula. E aí tem uma outra peculiaridade interessante. Para fins de sucessão, o entendimento majoritário da STJ é, na separação convencional, o cônjuge é herdeiro do outro. Na separação obrigatória, ele não é herdeiro do outro. Então, assim, são as compensações ali que vão acontecendo. Mas esse equilíbrio de patrimônio, quando você quando você compõe a união, a princípio a gente só consegue fazer se a gente fizer conversão, o que é muito comum, né? Você tem uma pessoa que vive em união estável por anos a fio, e ela resolve se casar. E quer que os efeitos daquele casamento sejam retroativos à união estável. O entendimento majoritário do STJ é que não é possível essa retroatividade. Por quê? Ao passo que a união estável é circunstância declarada, o casamento é ato constitutivo, né? Ele é dali para frente. E aí você não consegue fazer essa retroatividade. Há quem diga, mas se eu fizer um pacto dizendo que tem retroatividade. Na grande maioria dos casos que eu já tive acesso, seja trabalhando, seja academicamente, esses pactos foram considerados nulos. Sob o argumento de que, olha, você não pode escolher regime de casamento para trás, só para frente. Só que tem uma maneira de você manobrar essa regra, que é você fazer a conversão. Então, quando você tem uma união estável, você converte a união estável em casamento, você consegue retroagir os efeitos. Mas você retroage todos os efeitos, é aquela história. Não tem ali muitos fatos. Nós não temos ainda no Brasil, por mais que alguns doutrinadores da área de família até entendam que isso já é possível, mas a gente ainda não tem no Brasil uma liberdade plena de escolha de regime de bens, como a gente tem fora do país, de dizer, não, esses bens comunicam, esses bens não, eles são assim, eles são assados, e o que a gente comprar assim vai ser assim, o que a gente comprar assado vai ser assado. Na verdade, o que você tem é um pacto antinupcial para definir a separação, e aí o casal vai fazendo alinhamentos, ajustes ao longo da vida. Esse a gente compra junto, esse a gente compra separado, esse a gente compra e deixa para um filho, esse a gente compra e deixa para uma mãe. Eles vão fazendo essas organizações, mas esse pré-estabelecimento, ele é ruim. Eu sou de uma linha, emitindo aqui uma opinião, eu sou de uma linha que, na minha opinião, não deveria existir regime de bens. As pessoas deveriam fazer o que elas quiserem com o patrimônio. Porque o casamento ele só é um fenômeno relevante para nós por causa do regime de bens. Com quem é o caso, porque eu deixo casar, isso é relevante para o direito. O relevante é o que acontece com o patrimônio. Então, que eu não gosto de falar isso, que está sendo transmitido, sei lá. Mas, assim, eu sou contra casamento. Aí, né? Eu sou contra o casamento
com essas modalidades que a gente tem. Na minha opinião, eu, por um meio de pacto antinupcial, eu deveria poder compor o que eu quiser com o outro lado. Aí tem até uma interessante de política judiciária, que é o seguinte: pô, mas isso é seu caos. Imagina como é que um juiz ia ter que pegar cada caso, olhar, tá, como é que combinou? Tá, e o imóvel? Mas assim, faz parte da vida também, né? Na minha opinião, a tendência mais moderna, até para a organização patrimonial, é que o casamento se desloque normativamente para o vínculo negocial, para o vínculo contratual, e não para esse vínculo formal que nós temos hoje. Vou dizer, não estou discutindo que as pessoas queiram se casar, elas podem se casar, o que eu estou discutindo é o efeito patrimonial do casamento. Mas a gente tem essa dicotomia. Eu tenho muito medo de pacto antinupcial, sinceramente. Eu recentemente participei de uma estruturação de um loteamento em que o loteador entraria como pessoa física numa primeira fase da estruturação do negócio. E aí, ele é casado com regime de comunhão parcial de bens. E eu falei para ele: olha, você está entrando como pessoa física, você tem um risco, você está extremamente suscetível aqui a um ataque patrimonial caso esse empreendimento não dê certo. Então, antes do empreendimento dar certo, vamos fazer o seguinte: a gente vai fazer uma alteração de regime de bens. Você vai mudar o regime de bens para o esposo. Você vai deixar todo o patrimônio partilhado para ela. Vocês vão pagar o ITD dessa operação desequilibrada, porque, naturalmente, quando você tem uma partilha desigual, você paga ITD, mas faz parte do negócio. E ela vai lavrar, em seu favor, uma confissão de dívida, um vencimento para 10 anos, renovável esse vencimento. Para caso vocês, no futuro, se separem, essa confissão de dívida vai ser o meio que você vai ter de executar patrimônio contra ela no futuro próximo. Assim fizemos. E o Ministério Público, nesse procedimento de alteração, ficou transtornado, ele não queria deixar. Ele disse assim: mas qual é o motivo? O motivo é que ele vai se aventurar negócios, ele não quer ter patrimônio afetável nesse negócio. Então ele quer fraudar credor. Não tem credor ainda, os credores não existem. Eu estou querendo entrar no negócio com patrimônio menor, porque eu não quero afetar o meu patrimônio totalmente, estou alocando riscos. Isso que é uma operação muito, muito comum em países de common law, etc. Aqui no Brasil ainda há uma resistência grande, mas já vem sendo admitido. Então, assim, essa coisa da escolha de regime de bens, etc., para nós no mercado imobiliário, especialmente para quem trabalha com estruturação, primeiro, é uma operação legal do ponto de vista de sofisticação de estratégia, né, estratégia sofisticada, mas ela tem uma resistênciazinha ainda. A gente até conseguiu, mas teve que recorrer, porque o juiz entendeu que não era cabível, que o MP tinha sido contra. A gente teve que dizer: poxa, mas contra por quê? Eu não tenho credor nenhum aqui. Né? Eu ainda não tenho credores. Eu estou exatamente querendo entrar no negócio com patrimônio menor. Eu tenho essa prerrogativa, a princípio. Mas se houvesse um pacto antinupcial, no caso desse exemplo, um pacto dizendo assim: não pode comunicar nos empreendimentos que vão entrar. A jurisprudência não admite. O pacto... Seria ótimo que admitisse. Não, digo assim, na Constituição do casamento, tivesse com um pacto antinupcial, comprometeria? Não comprometeria. Na separação convencional não comprometeria. Quer dizer, cabeça de juiz, mas a princípio não comprometeria. O que você não pode é no meio de uma execução não. Eu digo, por isso a razão do pacto é uma garantia. Sim. Prévio, sem dúvida. Pré-credor. No pacto antinupcial são válidas as cláusulas que você determinar, ou há alguma impossibilidade de alguma cláusula não ser aceita, qualquer coisa nesse sentido? Isso não fraude a lei. Exatamente. As cláusulas de pacto, elas podem estabelecer o que é o patrimônio de cada um, o que não é, etc. O que o pacto normalmente não pode fazer é decidir situações futuras daquela relação, porque aí o que vigora é o regime de bens, entendeu? O pacto ele resolve o passado, ele não resolve o futuro. E, detalhe importante, ele não resolve o passado para retroagir efeitos. Que aí a retroação de efeitos é aquilo que a gente falou, tem que converter união estável em casamento. Mas o pacto você pode colocar cláusulas no futuro, desde que essas cláusulas não afetem a lei. Você pode, vamos lá, entender que o pacto antinupcial, a pessoa pode
sei lá, viajar sozinho, isso pode, você pode colocar... Não, mas é que a gente está falando de preocupações patrimoniais, né? O que eu quero dizer são as preocupações... O interesse patrimonial é limitado. Dizer que no parque não pode fraudar a lei. Lógico que não pode. Mas tudo mais pode. Eu não posso criar um pacto que vá contra o regime de bens que eu estou elegendo. É isso que eu quero dizer, entendeu? Posso mandar outra pergunta aí? Vai ser a última. Acho que é de interesse geral. O locador, pessoa física. Tem uma pergunta aí. Não, eu só queria complementar aqui com relação ao regime de bens, é que a gente tem a figura do regime de bens atípico, que é possível fazer uma mistura de regime de bens. Então, você pode fazer um pacto que você pode colocar cláusulas que para determinados bens você vai usar um regime e para outras situações você vai usar outro regime. Então, você faz aquele regime de bens que é chamado misto. Aí você vai dizer, para essa situação vai poder comunicar ou nessa não. Você vai decidir se vai comunicar ou não, porque há liberdade na escolha de como vai ser dividido os bens, de qual vai ser o regime de bens. Só que tem uma pegadinha aí, porque quando na hora que você vai levar isso para um tabelionato de notas para fazer esse regime de bens, eles ainda exigem que a gente coloque um regime de bens como aquele que vai ser o que... porque eles não colocam misto, eles não vão colocar essa opção. Vai constar lá que houve o pacto antinupcial para quando for exigir, porque se for qualquer regime que não seja da comunhão parcial, você vai precisar fazer o pacto, você vai ver se tem mais cláusulas de qual regime. Se você fez uma mistura ali, tem mais cláusulas de qual regime? Da separação total? Aí você vai botar que é separação total, mas na hora que for ocorrer o divórcio, vão analisar as cláusulas, a cláusula ali, e você vai conseguir verificar que há divisão de bens que não está dentro daquele regime, porque é permitido o regime misto. Esse regime... É a mesma discussão que a gente trava sobre a criação de direitos reais ativos. O que hoje prepondera é um rol taxativo de regimes. Por exemplo, regimes atípicos como Ronaldo Sicarelli. Por que eles dão tanto problema na justiça? Porque o Poder Judiciário tem muita resistência em reconhecer a validade de certas cláusulas que parecem se opor ao regime predominante. Então, eu estou falando assim, qual é o grande problema para a gente fazer, por exemplo, estruturação patrimonial imobiliária tentando usar vários tipos de regime? É o medo do juiz na hora H, falar assim, não, você não pode fazer isso, porque você não pode. Essa mistura aqui ela é contrária à lei, essa mistura aqui não é. Por isso que o interessante hoje, para a gente tentar organizar patrimonialmente qualquer casal, na minha opinião, o que você tem que fazer é separação total de bens, separação convencional de bens e decidindo caso a caso, a cada aquisição, a cada operação, o como vamos fazer. Tantos por cento para cada um, tantos por cento para cada um, como você compra com qualquer pessoa na rua. Eu pessoalmente tenho muito medo dessas misturas, porque eu vejo resistência do judiciário no reconhecimento. Eu tenho um caso engraçado, nosso escritório velho, que eu abandonei direito de família. Né? Eu abandonei, não. Eu ainda trabalho com alguma coisa de direito de família, de clientes específicos, mas novos clientes eu estou meio que passando adiante. Porque família é muito desgastante. Mas a gente tinha um caso, um divórcio altamente complexo, exatamente porque eles tinham um pacto antinupcial de uma comunhão total de bens, só que eles fizeram uma seleção de bens que não se comunicariam, que eram bens recebidos em herança, só que na hora da transmissão de herança não houve cláusula de comunicabilidade, não tiveram ali os cuidados. E aí, ao cabo da relação deles, isso criou um problema enorme que foi, eles não agregaram patrimônio nenhum em vida, patrimônio relevante, e o único patrimônio relevante que foi acumulado foi o da herança. E aí o argumento do cônjuge virado, era o seguinte, olha, eu estou numa situação muito delicada, porque esses bens são da minha família, nós fizemos um pacto dizendo que esses bens não se comunicariam, lamentavelmente, nós tivemos uma vida economicamente fracassada, e agora nós usamos, na época da nossa união, nós usamos esses bens para sobreviver, e agora, na separação, eu quero fazer valer o pacto. E o juiz não reconheceu o pacto, dizendo, não, nesse caso aqui, o que vai prevalecer é a comunhão universal de bens. Na comunhão universal de bens, você tem aqueles bens de herança que comunicam e bens de herança que não comunicam. Quando os bens foram herdados,
a situação de transmissão autorizou a comunicação. E aí ela argumentava o seguinte, mas quando nós fizemos o pacto, não era para ter comunicado. Foi um erro que foi cometido ao longo da vida. E aí a dúvida que prevalece, a dúvida era essa, o que vai valer? Vale o erro que foi cometido lá atrás? O erro não, vale o que se fez lá atrás, ou vale aqui o que se definiu no pacto? E aí o juiz entendeu, não, vale o que se solucionou lá atrás, não vai valer o pacto não vai ter prevalência. Então, assim, eu tenho muito medo de como o judiciário interpreta essas nossas liberdades em relação a regime patrimonial. Aqui, o que eu faço? O que eu prefiro? Comunhão, separação convencional, e a gente vai organizando ali, ao longo da vida, as situações. A não ser que tenha, tudo bem, uma situação patrimonial que não tem jeito. Tem que fazer alguma coisa mista, a gente pode se arriscar, mas eu não vejo o judiciário, assim, recebendo bem. Quem fala muito bem sobre esse assunto, tem duas pessoas que falam muito bem, que é o Rolf, fala muito bem. Inclusive, o Rolf tem um negócio lá que eu sou contra, que ele autoriza pacta corvina, né? Ele entende que você, no pacto antinupcial de uma comunhão, de uma separação convencional de bens, você poderia renunciar à herança. Só que você pacta corvina. Não, é sobre determinadas coisas. O Rolf Magalhães. Mas assim... Ele faz ressalva sobre isso. Não, sim. Quer dizer assim, por exemplo, essa situação do pacto corvino. Em teoria, não pode. Herança de pessoa viva, eu não posso falar nada sobre isso, mas a gente já vem verificando desenhos e diz assim, não, espera aí, se for para fins de uma organização patrimonial predefinida, pensada, etc., que não é o caso que a gente via normalmente, o que a gente via normalmente era assim, uma pessoa no leito de morte, não que é não compatível, mas uma pessoa ali numa determinada situação fazia um acordo com a sua nova companheira e aí falava, não, você vai ter que renunciar à herança para a gente poder fazer esse nosso acordo. Não é o caso que a gente está falando. A gente está falando de um casal que se organiza patrimonialmente, que entende que aquela comunicação patrimonial pode ser lesiva no futuro, porque a gente tem que lembrar que quando comunica tudo, passivo e ativo e passivo, né? Então eu posso herdar a dívida no sentido de, nas forças da herança, eu vou ter que responder por aquela dívida. Então, assim, eu tenho uma preocupação muito grande ainda do ponto de vista acadêmico, eu acho que a gente tem mais a debater, mas do ponto de vista prático, de o que eu vou orientar o cliente, eu tenho muito medo dos regimes híbridos, porque eu não sei o que vai ser a cabeça do magistrado quando ele bateu o martelo. Eu vivi essa experiência, por mais que eu achasse que estava resolvido, não, está pactuado, e não rolou. Tá bom, que o erro passado, mas assim, poxa, era para valer o pacto, né? Eu entendo que, inclusive, tem que valer, porque é negociar, sim, essa parte. A gente decide como é que vai ser dividido os bens, isso é feito num pacto antinupcial antes. Cada um vai lá, eles escolhem em conjunto essas cláusulas, então essas cláusulas elas têm que valer. Deveriam valer. Acredito que é mais um medo mesmo, que o Poder Judiciário ainda tem muita resistência, a gente vê um conservadorismo muito grande nessa questão de misturar regimes. Então, acho que eles não sabem muito bem como fazer e acabam tendo esses posicionamentos que não são os melhores. Essa ideia no rol a ideia de que existe um rol taxativo que não é taxativo. Não existe. A gente sabe que não existe o rol taxativo com relação a regime, que é livre, né? É dito no Código Civil que é livre essa escolha. Eles trazem ali, são regimes exemplificativos, deveria ser, né? Esses regimes, mas que quando sai dali as pessoas realmente não sabem muito como lidar com isso, nem o tabelionato de notas. Não, é difícil até para é difícil, é muito difícil na hora que vocês vão fazer, por isso que eles é preciso até fazer um regime preponderante, é esse que vai constar o nome no pacto, quando você for fazer, eles não vão aceitar colocar regime misto ali, você vai ter que colocar aquele regime que é o preponderante como o nome do regime de bens, mesmo tendo essas cláusulas diferentes. Mas eu também concordo com você, doutor Gabriel, que é interessante fazer o regime da separação total de bens e na hora que for comprar cada imóvel, definir ali um condomínio entre eles, entre o casal. É mais prático, isso, na hora, para a gente não ficar dependendo do judiciário no final do casamento, realmente muito difícil. E eu vou aproveitar até para falar que você falou que é contra casamento, e a minha visão é completamente oposta. Eu trabalhei no registro civil das pessoas naturais durante muito tempo, fui assessora das promotorias de justiça de registro civil aqui na capital, e eu estava até falando nas redes sociais
sobre isso, que eu acho que o casamento é a forma que a gente tem, justamente pelo formalismo, traz mais segurança, até na hora que a gente for fazer um planejamento matrimonial ou patrimonial também, porque ali te dá a certidão de casamento, ela é a prova suficiente para você, o pacto antinupcial, se não houver, vai ser prova suficiente para você, que é inquestionável. Porque se a gente deixa a vida correr solta, a gente acaba que se relaciona. Não, se a gente deixa isso sim acontecer, a gente se relaciona, então a gente tem união estável por aí, e aí sim é que a nossa vida vai ficar nas mãos do julgador, que vai ter que ele vai analisar se aquilo era uma união estável ou se não era, ele vai analisar se, muitas vezes as pessoas que deixam a vida levar, como eu brinco, elas também não resolvem a questão patrimonial, elas não fazem um contrato de convivência, elas não fazem uma escritura pública definindo esse regime de bens ali daquela união estável. E a gente sabe que se a pessoa resolver, porque a união estável ela acontece, né? Quando a gente vê, a gente já está vivendo na união estável, até elas irem fazer a escolha desse regime, se vierem a fazer para trás, vai ser o regime da comunhão parcial de bens. Então, acho que o casamento, ele dá essa segurança para você que a união estável pode ser que não dê, e muitas vezes as pessoas não têm esse conhecimento nem de fazer a escolha do regime de bens durante a união estável. Então, entre ficar ali com a união estável, ter uma insegurança e depender, às vezes, depois que já morreu até de alguém, um juiz decidir se aquilo ali era um casamento ou se não era, se era uma união estável ou se não era, é muito mais complicado. Então, eu sou defensora do casamento, por isso, aproveitei aqui para deixar a minha opinião sobre esse assunto. Ok. Tá? Eu vou perguntar para o pessoal de casa se tem mais alguma pergunta, porque hoje tem a festejo dos aniversariantes do mês, né? A Helena vai fazer uma pergunta, mas o pessoal de casa, alguém deseja fazer algum questionamento? Eu quero fazer uma pergunta, mas vou postergar. Ok. Passa. O pessoal de casa, não. Helena, deixa a Helena. No caso, voltando ao caso da Light, eu aluguei o apartamento de baixo, 101, e o rapaz demorou um pouco para acessar a Light. Muito bem. Então, eu não sei se ele fez através de e-mail ou se ele foi ao local. Então, saiu o CPF dele, o nome dele, só que em vez de sair 101, saiu 201. E ele está desesperado porque não vou pagar. O de cima falou, eu não vou pagar, porque eu não sabia que... Está no meu nome. Está no meu nome, exatamente. Eu estou pensando o seguinte, ô Sérgio, vai lá, leva o teu contrato e comprove que o teu é 101. Se a Light deixou de fazer a leitura, porque aquele apartamento é 201 e eu tenho um contrato. Deve ter ficado uma cópia lá, que eles ficam. Não, eu não sei se o meu inquilino, o de Sérgio embaixo e Bruno em cima, eu não sei se o Sérgio fez através de e-mail, porque você pode fazer. Digitou equivocadamente. Né? Ou a Light que digitou, porque já tive um caso anterior. Assim, era sala, a Light colocou o locador levar os dois contratos. Eu estava pensando nisso. Vai ser mais objetivo. Até porque a conta ela é atrelada ao medidor, né? Esse medidor você vai ter certeza de qual apartamento está vindo lá em cima, né? Perder tempo. Elinho, faz a pergunta. Não pode ser difícil, porque a gente está encerrando. Deixar para o próximo ainda for. Pergunta rápida. Você ficou inibido, né? Não, eu acho que é até de interesse geral. Mas vai ficar aqui uns 15 minutos debatendo isso. Não. Trata-se daquele instituto que veio com regulador de óleo, que entrou no Código 16 e entrou no Código em 2002. 1784. Não, Cezinho. Cezinho, só Cezinho. Falando melhor, o francês vai... Cezinho, vou deixar para depois. Vou deixar guardadinho para a próxima. E aí, ó, o cara já está negando, né? Boa noite a todos.
Pessoal de casa. Aí você com gente proprietário do negócio, aí vai lá pegar lá o seu dinheirinho que está no banco, cada um não. Mas é quando você é dono do monte hereditário, não é. Você vai interpretar isso. Você não é dono de nada. Você não vai ser dessa interpretação, não. Você é proprietário do imóvel. Mas quero vender, não. Você tem que fazer o inventário. Ó, vamos continuar lá no lanche. O pessoal fica na mão. Ó, a Sula está parabenizando os aniversários de um brinde de amor e paz. Um abração, Sula. A gente está esperando aqui na próxima, hein? Mônica, Ângelo, Marcelo, Luiz Augusto está sumido também. Tá bom? Um abração a todos. Boa noite.